Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o 26. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los? Se o irmão ou a irmã estiver necessitado de roupas ou de alimento de cada dia, um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a fé sem obras e eu lhe mostraria a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estão atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as Escrituras que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. Caso semelhante a de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Irmãos, quem é que se considera uma pessoa de fé? Eu vi poucos aqui, não? Quem é que se considera uma pessoa de fé? Amém. Muito bom. O bom é que a cada novo ano nós planejamos, e uma coisa que particularmente eu acho interessante é que a cada novo ano nós relembramos aquilo que já sabemos. Relembramos para quê? Relembramos para que a gente possa realmente ter isso de uma maneira mais viva e eficaz. E não somente, como a gente costuma dizer, algo no papel. A gente precisa de prática. E nada melhor do que o livro de Tiago, que vai nos falar de vários assuntos. Dentre eles, irá nos falar sobre fé. Mas que fé que é essa? Eu confesso para vocês que muito tempo eu tive uma ideia um tanto quanto errônea acerca da fé. Eu acreditava que fé era somente o ato de você crer em tudo aquilo que você não via. Está errado isso? Não, não está errado. Está correto. Só que, além disso, requer muito mais. Que aí que entra as obras. É o que a gente vai ver hoje. O nosso tema, fé e obras. Como ele fala. E Tiago, ele escreveu aos cristãos que daquela época, após a morte de Estevão, eles se espalharam pela Fenícia. E Tiago está fazendo a eles um convite à prática da palavra. E ele vai nos explicar o que é a prática da palavra. Que serve para nós, irmãos, nesse ano de 2011, estar relembrando realmente o que é essa prática da palavra. Porque nós já sabemos, correto? Mas o que requer é pôr em prática, realmente. Como a gente estava vendo hoje, logo cedo pela manhã, acerca da aula. Nós sabemos que um dos pequenos órgãos e tão difícil de ser controlado é a nossa língua. O Tiago já estava falando. E aqui ele vai tocar um pouco a respeito dessa fé. Como foi lido, E aí a gente pode acompanhar a prática de fazer a vontade de Deus. Ela está, segundo Tiago, em 3 pontos. Primeiro, ouvir a palavra de Deus, confiar na palavra que é a fé, o ato de confiar. Você está confiando naquilo que
teoricamente, e na prática também, você está crendo sem ver. E agir, pôr em prática, que são as obras. Isso forma realmente esse ciclo, né, de ouvir a palavra de Deus, confiar na palavra, que é a fé que temos, e agir. Por isso, realmente em ação. E a gente vai ver que nós estamos fazendo, mas muitas das vezes isso está nos bastidores. E como trazer isso para o dia a dia? É o que Tiago vai estar nos ensinando e vai estar relembrando, porque a situação desses irmãos eram cristãos, era como se ele estivesse escrevendo para a igreja aqui em Curitiba. E ela estava passando por dificuldades, provações, e Tiago está escrevendo a eles, né? Irmãos, vamos pôr em prática realmente a palavra de Deus através das ações. E com isso ele vai nos ensinar 4 nãos que acompanham a fé. Você pode acompanhar no seu boletim também. O primeiro não é: a fé não é apenas um sentimento sem ação. Ele fala no versos 14, vocês podem acompanhar, Tiago 2, fala que: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-los? Um convite que ele está fazendo à prática da obra. Do que adianta você dizer eu tenho fé? Como muitos responderam, e vocês estão corretamente, nós temos fé. Só o que adianta essa fé sem a obra? Será que ela pode nos salvar? Aí ele continua no ponto 2 e fala que a fé não existe sem obras. A fé não existe sem obras. Por quê? Imagine você que se depara diante de uma situação onde você tem uma pessoa necessitada de algo. Aí você simplesmente se compadece da situação daquela pessoa e fala: muito bem, que Deus te abençoe e que você possa passar por essa dificuldade. E aí, irmãos, isso é bom. Isso demonstra o quê? Demonstra a fé, não? Porém, o que Tiago está falando a esses irmãos para ir além disso? Se o teu irmão está precisando de veste, o que eu devo fazer? Eu devo oferecer a ele, não simplesmente abençoá-lo ou me compadecer da situação dele e dizer: vá com Deus. Ele precisa de alimento para que minha fé seja completa. O que eu tenho que fazer? Tenho que dar alimento a ele. Essa é a parte da minha fé e a parte da minha obra. Porque a fé, ela pode ser algo abstrato, correto? Algo pelo qual você não pode tocar e não pode ver. Porém, a obra, ela é a parte física da fé. É a parte que você consegue ver, que você consegue tocar. Não? Aí ele está falando: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Ele fala no versos 15 ao 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então isso nos traz a relembrar mais uma vez, no começo desse ano, para que a gente possa realmente estar vivo em nossos corações esse sentimento de fé, para que a fé realmente ela não é somente, irmãos, algo pela qual não vemos, ou algo pelo qual acreditamos sem ver. Mas vamos fazer essa fé viva, vamos fazer através de obras, né? E também é interessante, não vamos confundir essa fé com caridade. Caridade, ela realmente é boa de ser praticada. Só que essa caridade ela tem que ser praticada mediante a fé que eu tenho, que é a parte física, é a parte concreta da minha fé. Vocês querem um exemplo prático dessa situação? Todos têm um boletim? Quem tiver, pegue em mãos, por favor. Na terceira face, a primeira, a segunda e a terceira.
O que fala ali? Orai sem cessar, correto? Como nós fazemos todo primeiro dia da semana, que é todo domingo. Aí ele fala, pela saúde de, aí cita o nome das pessoas. Muito interessante. O ato pelo qual a gente toma de fazer a oração por essas pessoas, pela saúde dela, isso o que é? É a fé. É a fé sendo demonstrada. Mas essa fé, ela precisa de quê? Ela precisa de ação. E o que eu tenho que fazer para transformar isso em obra? Além de orar por esses meus irmãos, o que eu devo fazer? Eu devo, de repente, visitá-lo. Eu estou orando por ele, mas, porém, se alguém não me falar, eu não sei qual que é a situação dele, eu não sei qual que é a dificuldade. De repente, eu posso ajudá-lo. De repente, eu sou enfermeiro ou um médico, eu consigo ir lá e ajudá-lo fisicamente. A minha fé passou para a obra, passou para algo palpável, para algo visível realmente. E Tiago nada mais, nada menos realmente está falando isso aos irmãos para essa forma, porque eles estavam esquecendo das viúvas e dos órfãos. E qual que era a parte prática disso? Era dar alimento às viúvas e cuidar dos órfãos. Então tira essa tua fé que você está falando que tem e coloca ela na prática. Vai lá, ajuda as viúvas, ajuda os órfãos também. E mais, o que os irmãos estavam fazendo naquela oportunidade? Estavam passando por dificuldades e provações. Eles estavam considerando aquele que tem mais dinheiro como prioridade. Eles estavam, de repente, aquele irmão que tinha situação financeira desfavorável, você senta lá no fundo, e você que está bem economicamente, você tem o primeiro lugar. Então Tiago está falando, irmãos, espera aí, do que adianta você dizer que tem fé, se ao mesmo tempo o teu irmão que tem a mesma fé que você, que pratica as mesmas obras, você está menosprezando ele. Ele fala no começo do 2, você está fazendo acepção de pessoas, está discriminando esse irmão. É correto fazer? Você que pratica e tem essa fé, não é correto. Então Tiago está passando isso aos irmãos e ao mesmo tempo está fazendo convite a eles. Olha, relembre daquela fé realmente, mas coloque isso em prática, em ação, através de obras. Assim como ele fala lá em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, é um livro que realmente é fantástico e ao mesmo tempo ele dá alguns sinais visíveis pela qual a gente muitas vezes esquece acerca da nossa fé. O ato de eu estar pensando muitas vezes que o fato de seguir a Cristo, de estar fazendo a vontade dele, é o suficiente, mas ele fala, isso é o suficiente desde que seja acompanhado de obras. Então não é simplesmente o fato dele estar vindo ao prédio, estar em comunhão com os irmãos, mas a obra que tem que ser feita, eu não estou fazendo. Então o Tiago ele faz esse convite aos irmãos a serem feitos realmente. E o terceiro ponto, ele continua dizendo que a fé não está baseada somente no que cremos e não vemos, pois até os demônios creem. Ele continua falando que você crê que existe um só Deus, muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, de certa maneira, irmãos, é fácil crer. Não? Ele fala que até os demônios creem e tremem. Então a gente tem que ir além. O Tiago está incentivando os irmãos a irem além disso, além de crer. Vamos pôr em prática, porque não tem diferença entre nós e aquele que crê que está lá fora. A gente tem que pôr em prática realmente. E essa prática, ela está em quê? Ela está em obras. Porque a fé sem obras, ela é morta, realmente não tem o significado. E o quarto ponto que Tiago nos motiva a relembrar é que nós não somos justificados apenas pela fé. Eu não sei se vocês acompanharam no início de todos os slides, a gente tem uma foto com duas pessoas que simbolizam realmente aí Abraão e seu filho Isaac.
ele tem várias situações e várias circunstâncias que a gente pode pegar acerca de Abraão. Dentre elas, o que é? Ele é reconhecido como o pai da fé. É isso? E de fato ele é. E qualquer outra parte que muitas vezes a gente não vê, que Abraão ele é o quê? O pai das obras. O porquê disso? Porque se ele realmente tivesse tido somente a fé quando Deus o desafiou a deixar a sua terra e ir para algo que realmente ele não saberia o que poderia vir, né? Como muitas vezes a gente viu ele meio que esmorecer e tal, e Deus está tentando erguê-lo e animá-lo, ele não seria reconhecido como o pai da fé, mas foi no fato de ele agir, o fato dele ir. Isso já foi a ação, já foi a obra que ele estava fazendo. E quando Deus o desafiou e o colocou, tentou colocar à prova a respeito do sacrifício de seu filho, ele acreditou, não acreditou? Aí eu pergunto, eu não seria capaz de, se Deus me pedisse de repente para sacrificar uma das minhas filhas, alguém teria coragem aqui hoje? Abraão era como nós, eu não teria. Só que o que ele fez? Levou. E o filho perguntando ao pai: pai, e o sacrifício, cadê? Se o filho soubesse que ele seria o sacrifício, é difícil, não? Aí está a obra. Abraão, com fé, levou seu filho ao ponto de ser sacrificado, mas Deus falou: não, já basta, você já me provou que tem fé e que tem obras ao mesmo tempo. E assim, irmãos, Deus não faz isso com a gente hoje, mas também Ele tem uma forma realmente de fazer, e que vai medir realmente a nossa fé e a nossa obra. Basta com que realmente a gente tenha essa coragem de fazer com que isso aconteça, porque nós sabemos, e melhor do que nós, Deus sabe o ponto que está a nossa fé. E a gente tem várias passagens que falam a respeito dessa fé que foi praticada aí no Velho Testamento. Quem quiser acompanhar em Hebreus 11, a gente vai ver só algumas passagens que mostram a fé em ação. Fala que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar. A ação, a obra, obedeceu, dirigiu. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Ofereceu, ação, obra. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Abençoou, praticou ação. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José. Abençoou. Novamente, a fé sendo colocada em ação. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas. Fez menção. Mais uma ação, uma obra. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Recusou. Mais uma ação, mais uma obra. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho. Qual que é a ação dessa fé? É o ato de atravessar. Se o povo não colocasse em prática a obra, eles não iriam atravessar. Eles conheciam o mar vermelho, eles sabiam do perigo. Só que eles tinham fé em colocar em prática a obra da qual o Tiago está falando. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. São grandes personagens preeminentes do Velho Testamento que tiveram fé, indiscutível. Porém, não foi somente a fé, eles tiveram ação, foi a obra de ir lá e fazer. Isso é muito bom. E realmente, como nos fala, para que a gente, irmãos, possa estar pensando e colocar realmente em prática nesse ano, como o Tiago está falando aos irmãos, e isso ele está falando a nós hoje, é um convite realmente a colocar
a nossa fé em prática, através de nossas obras, nós devemos lembrar de que as nossas obras são uma forma de medir a nossa fé. Então, nada melhor do que medir a sua fé, irmão, é ver o quanto você está fazendo de acordo com o que Deus tem determinado para você. E ninguém melhor do que você sabe o quanto você deve colocar a sua fé em prática, que são as obras. E que Deus realmente nesse ano Ele possa nos abençoar com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas dificuldades pela qual esse povo que seguia Cristo estava passando. Que a gente possa tomar isso como exemplo e colocar realmente as nossas obras em evidência. Que Deus possa nos abençoar. Amém.